Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vim falar sobre os 3 meses, a crise dos 3 meses, né? Falam que é a crise que a criança passa quando está fazendo 3 meses, completando quase 3 meses, né? Gente, eu pude sentir isso na pele com a minha filha, né? Hoje a minha filha está com 16 anos e na época eu não tinha essa consciência que eu tenho agora, né? Por isso que hoje eu venho falar isso para vocês, assim, com toda certeza que realmente existe, né, esse processo, essa fase difícil da criança, entendeu? Porque eu passei isso na pele, né? Passei isso com a minha filha. Gente, é horrível. Você não está preparada, ter tanta informação igual hoje em dia temos, né? Na época não tinha, eu não tive essa informação, né? Filho não vem com manual, a gente não faz um curso de ser mãe, né? Então é muito complicado, é muito difícil. Olha, eu fiquei traumatizada, tanto que eu demorei quanto tempo, né? De um filho para o outro, né? Claro que tem a vontade de Deus também, né? Que prevalece na nossa vida, mas assim, eu fiquei traumatizada não querendo ter filho tão cedo, né? Não querendo não facilitar de ter outro filho, porque para mim realmente foi muito difícil, entendeu? E se a gente tem essa informação, a gente fica mais tranquila, fica menos ansiosa, né? E na época, poxa, eu não era tão nova assim, né? Na época eu tinha 26 anos de idade, quer dizer, não era tão nova assim. E passei por isso, né? Eu engravidei com 25 e tive minha filha com 26. Muito, muito complicado, porque mudança que aparece na mamada, né? Assim, que as mamadas ou tá demais, diminui, ou tá de menos, aumenta, né? Problemas no sono. Minha filha não dormia, eu também não dormia, eu parecia um zumbi. Ela não ficava andando pelo quintal, ela não conseguia dormir, eu também não. Eu querendo ser perfeita, né? Aquela mãe perfeita, aquela mãe, né, que acertava tudo e no final das contas eu estava errando, porque eu queria dar atenção, eu chorava junto quando ela chorava, sabe? Eu me importava muito, mas só que eu não estava fazendo da maneira correta, da maneira certa, né? Porque a partir dos 2 meses da criança, o nosso leite já vai se ajustando, né, às necessidades da criança. Logo no início, assim, até vaza demais, né? Vaza demais, o nosso leite ainda não está, ainda não passa aquela, não tem certeza do que a criança precisa, né? Aí vai se ajustando a partir dos 2 meses. Nisso, o peito para de vazar, não vaza tanto, né? Com a maioria das mulheres, né? Não vaza tanto, vai diminuindo e aí a mãe percebe-se, acha a mama mole, acha a mama assim vazia, acha que tem pouco leite. E é aí que entra na fórmula, né? Sendo que o leite materno, né, tem a ciência prova, né, o leite materno é muito mais benéfico, né, para a criança, para o desenvolvimento da criança. Então, o que a gente puder amamentar, o tempo que a gente puder amamentar, é melhor, né? E eu queria, né, tanto que um dia desse uma cunhada até brincou comigo, você não queria tanto amamentar a Camila e não conseguiu, agora você está amamentando de verdade, né? Porque a minha filha começou com 3 meses para 3 meses e meio, pegava o peito e reclamava. Aí eu dava o outro, reclamava. E irritada, não dormia direito e não queria mais mamar o peito. Eu botava na chuquinha, na mamadeira, ela mamava, que eu começo a dar bico, né? De mamadeira, chuquinha, chá. E isso, né, chupeta, tudo isso atrapalha, né? Atrapalha bastante. Quando a criança já não está querendo o peito, né? Se a criança já mama bem, né, já está acostumada, já se alimenta bem tudo, a chupeta não vai atrapalhar, a mamadeira não vai atrapalhar, mas quando a criança está passando por essa fase, então, que é a fase que a criança está mais irritada, que ela se distrai com qualquer coisa, né? É a fase do crescimento. Eu ia pesar minha filha, eu chegava na pediatra, ela crescia mais do que engordava, né? Nessa época ela estava crescendo mais do que engordava, não engordava tanto, crescia demais, quer dizer, passa por essa fase, esse pico de crescimento, né? Essa curvatura de crescimento que eles falam, né? Não é uma reta, é uma curvatura, né? Porque chega uma hora que a criança
para de crescer um pouquinho, depois aí engorda, depois cresce mais um pouquinho, quer dizer, não é uma coisa contínua, por isso que não é uma reta, é uma curvatura de crescimento, né? E a gente não tendo informação, não está preparada, é muito mais difícil, é muito mais complicado. Então existe sim essa fase difícil da criança, existe sim que o nosso leite está passando por esse ajuste, a criança está crescendo, a criança se distrai mais, né? Que acho que o bom mesmo é você evitar distrações, ir para um quarto mais escurinho, um lugar mais quietinho, que tá só vocês dois ali. A amamentação é tão uma coisa assim, né? De você pro seu filho, é uma coisa tão única, né? É uma troca de amor ali, uma troca de carinho, um vínculo tão grande de você com seu filho, que não precisa da presença de outra pessoa, pelo menos para amamentar não. Agora você precisa da rede de apoio, você precisa de uma rede de apoio para você poder ter tempo para amamentar essa criança, né? Na época eu fazia tudo dentro de casa, tudo eu, meu marido vim em casa almoçar também, quer dizer, muito difícil. Passei 7 dias só na casa da minha mãe, eu que quis vir voltar para casa, né? E ainda teve a cunhada do meu marido, a ex-cunhada do meu marido, que me ajudou a fazer os serviços da casa e tal. Gente, mas é muito difícil, é muito complicado. Ainda passou, acho que foi uns 17 dias comigo ainda, mas é muito difícil. Quando a menina chorava, e eu chorava junto, eu não sabia o que era, e às vezes eu dava para ela, né? E ela conseguia botar ela para dormir, porque uma outra pessoa que chega, tá mais calma, é muito mais fácil botar a criança para dormir do que você que já tá naquela ansiedade o tempo todo cuidando e nervosa. Sei que foi uma fase muito difícil. Agora, graças a Deus, Deus me deu outra oportunidade. Acho que é por isso tanto que eu quis ter outro filho, e, né, para poder conseguir amamentar e estar mais calma, estar mais informada, né? Graças a Deus, no hospital, vocês acreditando ou não, foi no hospital pelo SUS que eu tive meu filho, e lá eles me explicaram direitinho, né, que o mais importante é deixar na livre demanda. A livre demanda é como se fosse a cura, né, para tudo isso aí que a criança está passando, né? Porque a criança vai saber a hora dela mamar. Desse negócio de marcar no relógio 15 minutos, meia hora. Teve gente que falou pra mim que era pra eu dar mamar pro meu filho de 3 em 3 horas, entendeu? E às vezes não é isso, cada criança é uma criança. Às vezes a criança quer mamar de hora em hora, não é uma criança que quer mamar toda hora. Já o meu filho foi livre demanda mesmo, porque toda hora ele queria mamar, mas eu ofereci meus seios, abri a porteira dos seios mesmo assim, mama, do jeito que você quiser, porque eu não consegui amamentar minha filha, então, eu deixei mesmo ele à vontade, o meu filho, entendeu? Até hoje o meu filho mama, porque, eu deixei ele à vontade. Agora, se eu formar um serviço, se eu quiser sair, alguma coisa assim, ele já tá mamando menos, mas assim, uma hora que ele sente a falta daquele aconchego, ele quer aquele conforto, eu dou esse aconchego para ele, eu dou esse conforto para ele, entendeu? Eu tô em casa, não tô trabalhando, entendeu? Então, eu acho que o mais importante é você ter muito amor, ter muita paciência, muito carinho, que essa é uma fase muito difícil mesmo de ajuste, né? E essa fase é que eles estão aprendendo que eles não são uma extensão do bico da gente. Ele é uma pessoa, a criança é uma pessoa e a mãe é outra, entendeu? Por isso que é tão difícil essa fase, quando eles estão reconhecendo isso, que eles é uma pessoa e a mãe é outra. Ele não é a extensão do nosso bico, do bico do nosso peito, entendeu? Então, às vezes a pega é difícil, entendeu? E existe também o círculo de amamentação, tem lugares que tem isso, né, que a pessoa pode se apoiar se está tendo dificuldade, né? A pediatra também, se for uma boa pediatra, ela vai te orientar, ela vai te ajudar a te formar, porque hoje em dia as pessoas só falam assim, dá o peito, deixa livre demanda, mas não explica o porquê, não informa, né? É muito difícil isso, e o melhor mesmo é se preparar. Quando a gente está preparada, as coisas ficam menos difíceis. Quando a gente tem mais informação, as coisas são mais fáceis, são bem mais fáceis, entendeu? E a gente fica, porque não está se alimentando, começa a chorar, a gente começa a dar fórmula, aí fala, porque não está sustentando, meu peito não está sustentando, você está com fome. Vai na fralda da criança, tem xixi, o xixi está sendo suficiente, o cocô, a criança está fazendo xixi direitinho, está fazendo cocô direitinho, então o teu peito, o teu leite é suficiente sim. A sua criança não está morrendo de fome, mãe. Mãe, a sua criança não está morrendo de fome. O nosso corpo entende, ele sabe a quantidade que o seu filho está precisando. O
nosso corpo, Deus fez a natureza tão perfeita, o nosso corpo dá a quantidade que o nosso filho precisa. Se ele é uma criança que vai mamar toda hora, vai ter que leite. Se ele é uma criança que vai mamar de 1 em 1 hora, ou a criança que espera de 3 em 3 horas, conforme vai passando o tempo, elas vão deixando mais um espacinho mesmo, né? Não digo logo no início elas têm a mais necessidade de sugar, porque suga pouquinho, né? Eu já vi que fala sobre o tamanhozinho do estômago da criança, né? O tamanhozinho é pequenininho, vai aumentando o tamanhozinho. Uma hora tá igual um carocinho de azeitona, outra hora tá primeiro começa com um feijãozinho, vai um coraçãozinho de um caroço de azeitona, vai aumentando, né? Daqui a pouco tá, entendeu? Vai aumentando e a criança vai podendo mamar mais, né? É tanto que a comida do recém-nascido é uma coisa leve, é um leite, não é um mocotó, não é uma rabada, não é uma feijoada, né? É uma coisa que leve, própria para a criança, né? Então eu acho que o que mata muito nesse negócio de maternar, de maternidade, é a falta de informação mesmo, sabe? Muito complicado isso. E esse período de amamentação, você tem que ter apoio. Se for um pediatra, né, que te dá apoio, você vai superar esse momento, né? E o importante é respeitar as horas das mamadas da criança, né? O nosso corpo sabe exatamente o que o bebê precisa, né? E se não der certo, se não der certo, se não deu certo amamentar, igual eu consegui amamentar até os 3 meses e meio, não se culpe, né? Não se culpe, não se entristeça por causa disso. Você não vai ser menos mãe, né? Não vai ser menos mãe por isso. Você vai continuar sendo a mãe, que você tenta fazer o melhor para o seu filho, né? O que a gente tenta a todo momento é isso, fazer o melhor. E sempre você vai ser única e especial, né, para o seu filho. Então não se culpe se não deu certo, tá? É basicamente isso. A crise dos 3 meses é isso. A cura é você deixar ele na livre demanda mesmo, deixar seu filho mamar à vontade, se você conseguir, né? Porque eu acho que o principal é isso mesmo. Tá bom, gente? Eu vou ficando por aqui. Depois a gente se encontra no próximo vídeo. Bom, no próximo vídeo a gente se encontra e fala sobre outros assuntos. Também tem gente que fala sobre a crise dos 6 meses, a crise dos 9 meses de idade. Eu vou pesquisar e vou ver isso direitinho. No próximo vídeo a gente continua falando sobre a amamentação, sobre maternidade. Tá bom? Um beijo, gente. E até o próximo vídeo, tá? Tchau.